Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, já no começo do Evangelho de São Marcos, nós temos no capítulo 1, Jesus realizando uma obra muito poderosa. Jesus cura um leproso. Bom, nós sabemos o quanto há dentro da realidade, ainda hoje, atual, dos leprosos, tanto que nós não vemos leprosos por aí, mas há lugares especialmente destinados a eles, e muitos que possuem a hanseníase são tratados e convivem e estão no meio de nós com a medicação correta, sem colocar a risco a vida de ninguém. Mas na época de Jesus essa condição era extremamente desfavorável. As pessoas morriam em decorrência da hanseníase, em decorrência da lepra. Morriam porque não tinham cuidados, asseios e uma higiene necessária, e inclusive uma alimentação e uma vida, um estilo de vida favorável para que pudesse lutar contra esta doença, inclusive as medicações que hoje nós temos. Muito bem, mas este não era o pior problema. Além disso, devo dizer, havia também uma dimensão social, uma dimensão emocional, psicológica, podemos colocar aqui, ligados à dimensão da fé. Esses homens e mulheres eram excluídos, homens e mulheres, crianças, adultos e velhos, eram excluídos exatamente para manter as outras pessoas protegidas, já que não havia um caminho de cura, não havia uma medicação para curar a hanseníase. Ora, e essas pessoas sofriam não apenas com a doença, mas exatamente por este afastamento social, se colocavam numa condição bastante precária de vida. Isso fazia com que, então, a doença pudesse se desenvolver mais rapidamente, na medida que viviam juntos para sobreviver, como também não tinham a possibilidade de cuidados necessários e mesmo de higiene, assim também sofriam exatamente pela exclusão. Ora, aquele leproso que aqui no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 40, se aproxima de Jesus, ele não duvida de Jesus. Ele sabe que Jesus pode curá-lo. Por isso ele pergunta: Senhor, o Senhor pode me curar? Eu tenho fé. Ele se ajoelha na presença de Jesus de modo muito humilde. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Nós poderíamos compreender, inclusive, a utilização do verbo poder duas vezes. Senhor, o Senhor pode curar? Na dúvida se Jesus tinha potência, poder para curar. Mas na segunda pergunta do uso do verbo poder, seria se ele quereria. Senhor, e o Senhor podendo? O Senhor pode me curar agora? O Senhor pode me curar? O Senhor quer me curar? E Jesus se enche de compaixão. Então, numa única pergunta, na verdade, duas perguntas, uma afirmação e um pedido. Eu sei, o Senhor pode. Então, o Senhor quer me curar? É assim que, de modo muito humilde, este leproso se aproxima de Jesus e Jesus o toca. Esse é um movimento que muitas vezes nos passa despercebido, mas Jesus toca o leproso. Ora, uma pessoa leprosa era de extrema contaminação, e a pessoa que tocasse o leproso estava também numa condição de profunda contaminação, de grande risco, inclusive de saúde. Mas Jesus o toca. E aqui existe um grande detalhe: Jesus poderia apenas ter falado, como falou, inclusive à distância para outros, mas Jesus toca, porque aquele homem tocou antes no coração de Jesus, tocou diante de sua dor, do seu sofrimento, e estava sozinho. Provavelmente não estava convivendo talvez com outras pessoas, mas teve fé. E na sua solidão, na sua dor, no seu sofrimento, se aproximou de Jesus e foi tocado por Jesus. Jesus o toca, Jesus diz uma palavra, eu quero, e imediatamente a lepra sai do corpo daquele homem e ele fica curado. Jesus o cura. Toque, palavra e ação. Modificação. Queridos irmãos e irmãs, o mundo também precisa que nós possamos tocar em todas as partes que estão doentes e não temos medo, como nos pede o Papa Francisco. Antes uma igreja lameada, suja, do que pessoas todas bonitinhas sem poder cumprir a mensagem de Jesus, serem portadoras da mensagem transformadora de Jesus, transformadora não enquanto apenas ideias, mas enquanto ação. Hoje nós temos uma hipervalorização de palavras,
pessoas no YouTube, outras tantas mídias falam, escrevem, gravam vídeos dos mais diversos temas, mas muitas vezes achamos que basta apenas isto, apenas palavras e a divulgação dessas palavras. Mas antes de tudo precisamos de ação. Podemos correr o risco de nos contentarmos apenas em falar a verdade ou aquilo que é certo, de um modo certo, de um modo adequado, mas não basta. É preciso que nós tenhamos ações concretas. É assim que Jesus concretamente cura aquele homem, e se vocês forem perceber ao término do Evangelho, lá para o versículo, no capítulo 1 capítulo 1 de São Marcos, do versículo 40 ao 45, aquele leproso que não podia mais estar na cidade, ele volta para a cidade. Jesus, que tocando, ordenando e curando o leproso, o salva, o cura profundamente. Jesus não pode mais entrar na cidade. E aqui nós antevemos um pouco aquilo que vai acontecer com Jesus. Ele trará para o seu corpo, trará para si, para a sua alma, toda a experiência do pecado, para que nós pudéssemos entrar todos na Jerusalém celeste. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.